Olá, eu sou o Rafael Livramento e o vídeo de hoje é sobre infecção urinária e os conflitos de território. Uma das grandes queixas no consultório é a infecção urinária, mas para a gente entender quais são os conflitos que estão por trás da infecção urinária, nós precisamos entender qual é o conceito que território tem na biologia. Território é aquele espaço que o grupo ao qual eu pertenço frequenta. Então é no nosso território que a gente se reproduz, que a gente se alimenta e que a gente se protege. Então, basicamente, o conceito de território na biologia é aquele espaço vital que garante a minha sobrevivência. Se eu pertenço ao grupo e se eu tenho minha função definida dentro desse grupo, eu estou protegido e garanto a minha sobrevivência. Só que existe um território chamado masculino e existe um território chamado feminino. Então nós temos o território feminino, que é o ninho. É onde a fêmea cuida do filhote, que pra gente é a figura da mãe. E qual é o território masculino? O território masculino é um território chamado de proteção. Então o macho, ele ronda o território para que dentro desse território exista o ninho onde a fêmea vai cuidar desse filhote, ok? E qual é a função da urina na natureza? A urina ela tem a função de marcar que aquele espaço é meu. Se você observar, as fêmeas urinam para o chão, enquanto o macho levanta a pata e urina no limite da fronteira desse território. Que basicamente é o que? Existe a marcação de território feminina e existe a marcação de território masculino. A função de marcação de território masculina é proteger o ninho contra a invasão de alguém que vem de fora. Enquanto que a marcação de território feminina é impor os limites em relação às pessoas do meu ninho. A gente precisa entender se no seu comportamento você tem um comportamento mais feminino ou mais masculino. Se você é uma mulher destra, por exemplo, e não consegue falar não para sua mãe toda vez que ela te chama para almoçar em casa no domingo e você vai, mas não queria ir, você pode ter uma dificuldade de impor certos limites em relação às pessoas do seu ninho. Em contrapartida, se você tem uma energia mais masculina, mas tem dificuldades de impor limites com as pessoas que vêm de fora do seu território, de fora do seu ninho, você vai ter uma dificuldade com a marcação masculina de território. Quando a gente fala de infecção urinária, a gente fala da dificuldade de impor limites. E qual é o perigo de impor certos limites? Seja do ninho ou seja de quem vem de fora. No fundo, é sempre o medo de ser rejeitado por aquela pessoa. Se eu tenho dificuldades de identidade em relação ao meu ninho, eu vou ter muito mais dificuldade de falar não para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Para quê? Porque se eu falo não, eu tenho o risco de ser rejeitado por eles. Essa dificuldade de impor limites esconde por trás a nossa necessidade de ser aceito, o nosso medo de ser julgado, o nosso medo de não pertencer àquele grupo, seja aqui dentro ou seja aqui fora. É claro que a gente precisa entender de uma maneira mais profunda se você faz parte desse modelo de marcação de território ou desse modelo de marcação de território. Mas, basicamente, o conflito é o mesmo, que é a dificuldade de impor limites. Por exemplo, eu não imponho limite no meu chefe porque eu tenho medo de perder o meu emprego. E eu tenho medo de perder o meu emprego porque eu não me sinto bom o suficiente de arrumar um outro emprego. Tem conflito de desvalorização, mas, no fundo, eu não consigo impor o limite que eu preciso frente a alguém que representa uma figura de autoridade para mim. Por exemplo, a urina na natureza tem a função de marcar aquele território, de falar que aquele território pertence àquele animal. É o que os cachorros fazem. Então eles saem, chegam num território novo e começam a fazer xixi exatamente para quê? Para marcar aquele espaço como dele. Nós, seres humanos, não fazemos xixi no meio da sala. Mas se chega, por exemplo, uma pessoa na sua casa que você não gosta muito, que ela não é muito bem-vinda, mas por conveniência você não pode impedir a presença dela ali, é bem possível que você possa aumentar a sua frequência urinária como se fosse um sinal inconsciente de marcação do seu próprio território. E a gente faz isso sem perceber. Isso é totalmente instintivo e arcaico. A nossa noção de marcação de território é exatamente definir qual é o espaço que interpretamos como nosso. E a partir disso, a gente selecionar quem é capaz de entrar nesse território ou não. Está sempre ligado à nossa noção de limites, que basicamente, para o humano, pode ser a nossa capacidade ou dificuldade de falar não, de impor certos limites frente a situações bem precisas na nossa vida. Porque você pode impor limites para o seu marido, mas para sua mãe você pode ter dificuldade, por exemplo. Então, qual é a vantagem de não falar não para essa mãe?
Qual é a vantagem para o seu cérebro de não impor limites a essa mãe? No fundo, o que você busca é ser aceito por ela. E se eu falo não, eu tenho um risco maior de ser rejeitado. Lembrando que se eu for rejeitado, eu posso me sentir fora do grupo, sem o meu território, e sem o meu território, eu estou em perigo. É um conflito muito próximo aos conflitos de identidade. Qual é o lugar que eu ocupo? Qual é o valor que eu tenho dentro desse grupo? Porque se eu pertenço ao bando, eu tenho mais chance de sobrevivência. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas que possam se interessar e a gente se vê no próximo vídeo.